E o doutor Belarmino já está aqui comigo. Seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde. Bem? Boa tarde, pessoal de casa. Mais uma quarta-feira aí para interagir com quem nos assiste. E cheia de informação, né, doutor? Vamos lá. É real mesmo, muita gente, muita avó, muita tia dá pitaco, doutor, e fala coisas que nem sempre são verdades? Muito frequente. E os mitos, o difícil deles é que eles se mantêm através dos tempos. Se a gente não rompê-los, não quebrá-los, a gente vai ter dificuldade para poder fazer, tomar as atitudes certas no momento certo. Então, linkar uma série de dúvidas que quem nos assiste possa ter, ou aquelas que já mandaram para nós, é uma questão de facilitar e manter a qualidade de vida da mulher. Porque isso muitas vezes influencia no certo e no errado, né, doutor? Às vezes as dicas elas são boas, mas até que momento elas vão afetar a nossa saúde. Perfeito. Isso pode ser um risco também? Pode. Uma má informação, ela pode se propagar durante muito tempo, décadas, e tentar virar uma verdade. E essa verdade, ela não consiste, não vem a favor da saúde da mulher ou do homem, que agora estamos no Novembro Azul. Exatamente. Né? Por falar nisso, doutor, já vou reforçar aqui para o pessoal de casa mandar sua perguntinha. Quem está na rua também, já está no nosso Facebook, eu também no WhatsApp, pode mandar. Nosso WhatsApp é o 988719831 e o nosso Facebook Ver Mais Blumenau. Entra lá e deixa a sua pergunta. Eu já quero aproveitar, doutor, porque a gente foi para as ruas. Opa! Porque o pessoal também tem muita dúvida. Então vamos ver, a Vanessa Constante mandou uma perguntinha para a gente. Podemos rodar? Bora lá. A reposição hormonal causa câncer? Boa tarde, Vanessa. Obrigado pela pergunta. A reposição hormonal, ela não causa câncer, porque a reposição, como o próprio nome diz, é repor aquilo que você já teve um dia e não é saturação. Saturar é quando você ingere algum medicamento além daquilo que você precisa. Então, uma reposição, fazendo uma dosagem hormonal sanguínea e tomando o medicamento que o seu médico indicar, quando preciso, ela não dá câncer. Maravilha. Doutor, inclusive a gente fez algumas telas para a gente passear por alguns desses mitos e verdades. Ainda é aceito, como é que eu posso dizer, infalível o método de controlar, calcular o período fértil? Como é que a gente faz? O método do período fértil, ele é muito interessante, é válido. O que caiu por terra um pouco é a temperatura basal, quando a mulher colocava o termômetro na boca, ou então erguer as pernas após uma atividade, para o esperma tentar ficar mais localizado. Isso tudo foi por terra. Mas esse gráfico aqui ficou, que é o período fértil. Esse é o clássico, né? Esse é o clássico. Então, o que acontece? A mulher, aqui seria um período menstrual, o primeiro dia. Coincidentemente, hoje é dia 1º, então aqui seria o dia 1º e aqui seria o dia 28, vamos colocar, que o ciclo geralmente não tem 30 dias. No meio do ciclo é o ápice do momento em que ocorre a ovulação. A gente faz uma continha assim, aqui é 100% de possibilidade e para cá, menos 5, 13, menos 5, que vão dar, no caso, 8, do 8 e 13... Dia 8... 13 menos 5 e 13 mais 5, que é esse período aqui, ó. Esse período aqui é o período fértil, tá? Então, 13 menos 5 vai dar dia 8 e 13 mais 5, 18. Então, nesse caso aqui hoje, uma mulher que menstruou hoje, do dia 8 até o dia 18, ela tem uma probabilidade de 90% de engravidar. E do dia 1º até o dia 7 e do dia 19 até o dia 28, 5% aqui, 5% aqui. Ou seja, se a mulher conhecer bem o seu corpo, verificar a presença de muco na hora de fazer higiene íntima, alguma coisa, vem uma secreção espessa, tipo uma clara de ovo. Sim. Essa clara de ovo é o muco, que ele ocorre geralmente nesse período aqui, ó. Então, é o período fértil. Dá para ver, a gente vai perceber. Dá para ver e favorece bastante a... Inclusive, falando nisso, doutor, tem uma pergunta da Larissa. Vamos colocar a pergunta da Larissa aqui no ar, que ela também fez aqui, perguntou pro doutor. Eu gostaria de saber como calcular o período fértil da mulher. Olha lá. A Larissa respondida antes de perguntar, que maravilha, hein? Espero que a Larissa tenha entendido, né, doutor? É no meio do ciclo. Exatamente. Conta a metade do ciclo ou assim, a menstruação mais 14 dias. Aí, mas para quem é que deve usar esse método? Casais. Quem quer engravidar. Quem quer engravidar. E quem não quer engravidar? Quem pode não confiar quer engravidar nele? É o oposto. Tem que cuidar bem nesse período. Pode confiar nele?
Pode confiar nele na seguinte forma, deve evitar atividade sexual no período fértil, na verdade durante todo o ciclo, porque a mulher, aquele 5% ocorre antes do dia 8 e aquele 5% depois do dia 18 também ocorrem. Sim. Então, ou o preservativo, ou o coito interrompido, ou o anticoncepcional, algum outro método. Para quem quer engravidar, não está indicado. Sim, exatamente. Então, se não quer ter filho, tem outras possibilidades. Doutor, uma pergunta comum. É possível engravidar mesmo estando menstruada? Se não estiver tomando anticoncepcional, sim. Porque a ovulação, como nós acabamos de ver, ela ocorre principalmente ali no meio do ciclo, mas não exclusivamente. Algumas mulheres não ovulam durante o ciclo e ovulam no finalzinho, às vezes, de uma menstruação, quando o casal tem um contato íntimo e acaba engravidando. Onde, às vezes, as contas, a data provável do parto não fecha com a do casal, porque a mulher diz, mas eu estava menstruada nesse período. Mas foi fecundado durante a menstruação, ou comecinho ou final. E durante aquele período que a gente para de tomar o anticoncepcional, a mulher toma lá a cartelinha, são 28? Não engravida. Não engravida nesses dias sem tomar? Seja de 21 ou de 28, no período de pausa, não há a mínima possibilidade, desde que a mulher não tenha esquecido por mais de 2 dias durante a cartela, isso é importante salientar, e estando tomando regularmente, não vai ter risco nenhum. Esqueceu mais do que 3 dias, interrompa a cartela e recomeça, deixa descer a menstruação e recomece com uma nova. Perfeito. Doutor, pessoal ligadinho aqui com a gente, tem um WhatsApp para você. Vamos botar na tela. A Aline mandou. Qual é o método mais eficaz para saber se tem câncer no útero? Aline, nós íamos trazer aqui, vou ficar devendo para você. Nós vamos ficar, para mostrar como é que é feito, é 100% confiável. Isso deve ser feito, obviamente, por um profissional e é anual e nos casos em que há risco familiar, a frequência deve ser a cada 6 meses. E a principal causa é o HPV, e o HPV é pego através do preventivo, do precoce, do Papa Nicolau. Papa Nicolau, precoce e preventivo são a mesma coisa. Então a gente pode, se você quiser, doutor, e permitir, a gente faz no próximo bloco. Eventualmente, podemos então a gente tentar. conversa, senão a gente faz isso num outro assunto, tá bom? Doutor, preservativo, a famosa camisinha. Tem gente que diz que tem alergia, tem gente que diz que não gosta, e tem gente que acha que pode gerar corrimento. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. A camisinha, ela é envolta num lubrificante que, na verdade, é um conservante. Esse conservante, ele tem uma ação química, dependendo, quanto mais próximo da água for o conservante da camisinha, que no caso o laboratório vende como sendo lubrificante, esse lubrificante ele tem que ter o mínimo possível de química, porque muitas mulheres, devido à grande variedade de tipos de preservativos que existem, principalmente, por exemplo, em sex shops, coisas do tipo, com tipos de sabores, geralmente quando tem alguma coisa além que foge da lubrificação semelhante à água, pode irritar a mucosa e dar infecção, principalmente tipo candidíase, gardnerella ou tricomonas. Então, o melhor preservativo é aquele que o lubrificante seja o mais próximo ao gel de água. Perfeito, sem muitas invenções, sem né, doutor? muita criatividade.